O ministro Múcio, eu tenho que fazer uma certa concessão por dever de justiça. É alguém que, desde o início, ele está incomodando muito o governo. Por quê? Porque ele é sincero, ele é meio transparente, ele fala aquilo que realmente ele acredita, ele não é muito afeito a esse teatro, e eu também acredito que ele sabe o que aconteceu no dia 8. Veja que em nenhum momento de toda a trajetória dele no Ministério da Defesa, ele endossou, ele subscreveu essa narrativa, como diz o presidente Lula, a respeito do dia 8 de janeiro. Veja que ele, inclusive, há vários jornais que falam que ele já disse mais de uma vez em entrevistas que não houve golpe no dia 8. Ele testemunhou dizendo que encontrou aquelas pessoas ali e não conseguia identificar, pelo contrário, ele que era o responsável pela coordenação política das Forças Armadas, disse: não houve tropa, não houve mobilização militar, não existe golpe sem Força Armada. Então ele era alguém que incomodava, viu, Paulo? Mas eu vou me ater a duas imagens que eu acho muito importantes. Uma, para mim, que me chamou a atenção, foi aquela imagem que o fotógrafo do Lula, ele forçou aquela imagem, aquilo ali foi uma imagem de bastante constrangimento, quando ele faz ali no 7 de setembro aquela foto do Múcio com os 3 comandantes das Forças Armadas de mãos dadas com o Lula. Essa imagem, ela me chamou a atenção por quê? Porque havia uma necessidade, exatamente, havia uma necessidade de demonstrar para a população, para a sociedade, que havia uma harmonia e que o Múcio teria conseguido apaziguar os ânimos. Mas, na verdade, Paulo, o que nós vimos foi uma convivência muito difícil. O ministro Múcio, ele recebeu essa missão, que essa imagem tenta, né? O fotógrafo do Lula é alguém muito habilidoso e ele forçou porque os comandantes militares estão constrangidos de fazer essa foto. Até porque o comandante do Exército, ele havia dito que faria um grande esforço para não politizar as Forças Armadas e essa imagem, ela mostra uma aproximação política. Mas tudo bem. Sabe o que aconteceu, Paulo? O tempo foi passando. O próprio ministro Múcio, por diversas vezes, se viu constrangido de ter que admitir que essa manipulação política dessa relação com as Forças Armadas era prejudicial aos próprios militares. Veja que, certa ocasião, ele chegou, inclusive, a falar daquela licitação, daquela compra que estava sendo feita pelo Brasil de obuseiros autopropulsados, que, aliás, eram os melhores do mundo, venceram. E ele informou, ele disse com bastante honestidade intelectual que questões ideológicas impediram aquela licitação com Israel. Então é alguém que incomodava porque ele justamente não fazia parte do teatro. Veja que houve um dia que para mim foi fundamental. Foi o dia de 1 ano do 8 de janeiro. Foi feita toda uma homenagem ao presidente Lula, aos ministros, e os comandantes militares foram convidados para essa cerimônia e não queriam ir. Por que eles não queriam comparecer? Porque estava já com 1 ano muito nítido para todo mundo que os comandantes militares estavam desgastando a imagem das Forças Armadas quando se associavam a esses atos políticos. E eu achei uma atitude louvável quando os comandantes informaram que não compareceriam. E sabe o que aconteceu? O Múcio, o ministro, foi obrigado a comparecer com eles, os levou e ficou sentado, ele que era ministro que poderia estar sentado lá na frente, junto com os demais ministros, ele se sentou com os comandantes militares lá na retaguarda, numa posição de extremo constrangimento. Essa foto, para mim, ela ficou marcada na minha mente. Por quê? Porque nesse dia em que os comandantes das forças estavam ao lado do ministro Múcio, extremamente constrangidos, o próprio presidente... Não essa imagem. É outra imagem, ele sentado... do dia 8. Sim, é a imagem em que os comandantes estão ao lado do próprio ministro da Defesa, naquela cerimônia ali de 1 ano do dia 8. Nesse dia, o presidente Lula fez um discurso. E esse discurso, eu creio que você também tem aí um trecho que seria interessante a gente ouvir, para que a gente entenda o constrangimento do próprio ministro Múcio
que é uma pessoa que teve honestidade de dizer não houve golpe no dia 8, teve honestidade de dizer aos comandantes militares que eles precisavam pacificar a tropa em relação àquela indignação. E olha só o que o presidente Lula falou nesse dia. Vamos ouvir. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública, a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramam nas redes sociais. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. Essas palavras do presidente Lula, elas mostram que não há perdão, não há anistia, pelo contrário, há vingança, há desejo de punição e de vingança. E é isso que tem preocupado o ministro Múcio nesse momento, porque ele já percebeu que 2 anos se passaram e continua todo o esforço de não somente avançar sobre o debate político, mas de criminalizar pessoas, como o próprio general Braga Neto, que avança, inclusive, sobre a competência ou sobre a atribuição do ministro da Defesa. Ele admitiu que ele não sabia da prisão do general Braga Neto. Sabe que a reunião que aconteceu, que antecedeu e que pessoas vazaram, que esteve presente o comandante do Exército, o comandante da Força Aérea, parece que o comandante da Marinha não estava presente, e que havia até pessoas da cúpula do governo do PT, me falaram que estaria ali o Aloysio Mercadante, porque é filho do general Oliva, ou seja, alguém que conhece o meio militar, estaria ali também o Genuíno, ou seja, essa reunião, o ministro da Defesa não foi convidado para essa reunião? Como é isso? Então, esse ambiente de desgaste, ele foi acontecendo, Paulo, exatamente por causa desse afastamento das narrativas. Eu quero crer que o ministro Múcio sabe o que aconteceu no dia 8 e não quer mais dar sustentação a isso que está atingindo tantos brasileiros. Eu me lembro que nas palavras dele, ele foi tão honesto que ele admitiu que parentes dele estavam nas portas dos quartéis.